Bom dia, queridos. Vamos dar continuidade à leitura bíblica, o devocional bíblico, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, nos fala assim a palavra do Senhor. Exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram ao mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Esse primeiro trecho, Paulo alerta a igreja a respeito da necessidade de sermos gratos, fiéis ao Senhor, e que tenhamos a história de Israel, do povo que saiu do Egito na caminhada com Moisés, como exemplo, que eles praticaram coisas que foram más aos olhos de Deus e eles receberam a recompensa. Então, as mesmas situações nos ocorrem hoje e que nós possamos estar alertas para que não venhamos cometer os mesmos erros. E ele fala aqui no finalzinho que Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele providenciará um escape para que possam suportar. O Senhor é fiel ao seu povo, aquele que é fiel a ele. Ele não dá provação a qual nós não podemos suportar. Ele mesmo provê o escape, né? Aquele que é fiel ao Senhor. Então, a necessidade de nós mantermos um coração puro, limpo, grato, humilde, para que possamos sermos minimamente agradáveis ao Senhor, não pela nossa força, mas pela sinceridade do nosso coração. A partir do verso 14, as festas idólatras e a ceia do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando às pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos do que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem todos os sacrifícios, não participam do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou um ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúmes no Senhor? Somos mais fortes do que Ele? A cultura do sacrifício era presente naquela época, assim como hoje também existe, né? Sacrifício a ídolos. E Paulo deixa claro aqui
que um ídolo, uma imagem, não é nada, não tem poder nenhum, aquela comida ali também não é nada. Porém, quando é feito naquela circunstância de sacrifício, está sendo feito a demônios. Então, nós não podemos ter comunhão com demônios e com Jesus, com Cristo, com o Espírito Santo. Então, ele deixa isso bem claro aqui, né? Até mesmo a fim de que nós não venhamos despertar a ira do Senhor, né? Despertar os ciúmes de Deus, porque Deus tem ciúme dos seus filhos. Ele quer exclusividade, né? Nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que nos desvia dessa verdade pode ser um ato de idolatria. E Deus realmente não agrada isso, né? Que tenhamos um coração fiel ao Senhor. A liberdade do cristão, capítulo 10, verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e de tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma tudo o que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição como ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual já dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeu, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Esse trecho também é um trecho bastante conhecido, que Paulo vai falar com a igreja da necessidade de nós avaliarmos as situações que a vida nos apresenta, para que nós tenhamos um testemunho, né, que uma vida que venha refletir a Cristo. Todas as coisas nos convêm, mas nem tudo nos é lícito, né? Todas as coisas é permitido, mas nem tudo convém. Por quê? Tem pessoas que são fracas, né? Consciência fraca. E ali você acaba expondo, né, uma situação, uma estrutura que você às vezes tem, mas o seu irmão não tem ainda, para entender certas coisas. Então, evite, né, expor o evangelho, expor o Senhor, expor a palavra, expor aquilo que Deus nos ensina a troco de agradar os outros, né? A consciência. Eu quero fazer isso porque eu quero agradar fulano ou ciclano, quem me convidou. Queridos, nós temos que ser fiéis somente ao Senhor. Então, se uma coisa não agrada a Deus, não agrada, fere o Espírito Santo, fere aquilo que nós temos como consciência em Cristo, nós não devemos fazer. Então, essa reflexão íntima que nós temos, né, pelo Espírito Santo, que conduz a caminhada do cristão. E isso que ele está falando aqui, né, que nós possamos fazer todas as coisas, né, não só para o nosso bem, mas pensando no outro, né, o que eu estou levando de testemunho para aquela pessoa, o que eu estou transmitindo, né, será que eu estou realmente sendo um instrumento para levar o evangelho, levar a palavra através da minha vida? Ou eu estou dando entender que não sou fiel ao Senhor e que, né, estou assim, banalizando aquilo que é importante? Que fique essa reflexão, que nós possamos ter um dia abençoado, né? E até a próxima, nossa leitura bíblica. Um abraço, irmãos, fiquem com Deus e a paz do Senhor.